Atenção para o toque de 10 bandas britânicas. Aqui é o Estúdio UK. A gente focou em montar um estúdio com esse nome porque a gente é fascinado por bandas inglesas, então sempre que a gente escutava as músicas inglesas, a gente sempre pensava no ambiente para montar um estúdio. E no final de 2012 a gente resolveu batalhar um pouco para montar um estúdio do jeito que a gente queria, do jeito que as bandas sempre reclamavam, e a gente quis montar um estúdio que agradasse de todas as formas. Sempre o que todas as bandas sentem muita falta nos estúdios que a gente vê por aí, de ter um equipamento legal, ter um espaço legal para a galera, um espaço descontraído, mas principalmente o que eu vejo muito é o lance do equipamento mesmo. Sempre Aconteceu de um amigo nosso que tinha um estúdio Fade Out aqui na Cardeal. Ele estava querendo sair, ele estava meio desanimado, e então a gente aproveitou que a Cardeal aqui em Pinheiros e aqui é muito o polo da música, então a gente resolveu ficar com o estúdio dele. Então houve a transição do Fade Out para o estúdio UK. A ideia do Estúdio UK, na verdade, era ter salas temáticas e um ambiente temático também. Então, a gente pensou na sala maior ser a sala Inglaterra e na menor a Escócia. A gente tem ideia de montar mais 2 salas, mas que ainda não saiu do projeto. O ambiente aqui, na verdade, ele é tão diferenciado, a gente tentou ficar próximo de um pub inglês. As salas, a gente focou em ter equipamentos de alta qualidade para todo mundo. Então, o guitarrista tem um amplificador valvulado, o baixista tem um equipamento de alta qualidade, baterias nossas são só baterias tops, para quem sai aqui sabe a qualidade que a gente tem. A qualidade do equipamento de voz, que muitas vezes o vocalista ele reclama que a voz dele não tem tanto retorno. Então a gente investiu pesado em caixas de voz ativas aqui, que dão mais qualidade para a voz. Então assim, toda a banda se escuta com alta qualidade. prezei muito pelos equipamentos de todo mundo, de todos os integrantes, desde a bateria, os amplos de guitarra, o amplo de baixo, principalmente a voz, né, porque é o que a gente mais sente de ruim nos estúdios aí, né? Sempre os caras têm os amplos de guitarra muito legal, mas a gente vê que no geral o som não fica legal. Eu tentei reunir esses equipamentos aí para a galera usufruir bem do ensaio e realmente poder fazer um som legal, como a gente está acostumado a fazer em palco. Muitas pessoas já se direcionam para salas nem por tamanho de sala, nem por valor financeiro, então mais porque a pessoa já se identificou com o som da sala. O que a gente tem feito uma coisa muito diferente aqui, na verdade, é focar em atendimento totalmente exclusivo para cada cliente. A gente conversa com cada um, tenta entender melhor cada um. E hoje já temos um formato de montar como se fosse um mapa de palco para cada banda, porque a gente já entende o processo de cada um fica, se precisa de cabo, não precisa. Então hoje a gente já consegue ter essa qualidade com cada banda. E o diferencial é que a gente está procurando fazer coisas diferentes, que na verdade é inserir as bandas no formato de mídias sociais e cuidar das páginas dessas bandas. Então a gente está cuidando de release, até montando logo mais, a gente quer na verdade completar tudo isso para as bandas. E logo mais a gente também vai começar a ter um contato mais próximo dos bares para poder indicar as bandas de cada nível, de cada tipo de música para tocar nesse tipo de bar. Então essa é a grande diferença que a gente está fazendo. Agora em 2013 o projeto já tocou, então em 2014 com certeza já verá todas essas mudanças. Conheço o estúdio aqui já faz uns 2 anos, o Thiago Oliveira, o nosso produtor do nosso primeiro disco.
ele dava aula de guitarra aqui e eu comecei a fazer aula de guitarra com ele. Aí depois o estúdio trocou de administração e tal, virou o UK. E aí a banda começou a evoluir mais e a gente já estava meio aqui. O som mudaram bastante dos aparelhos que tinha no estúdio e a gente continua ensaiando aí. O UK hoje em dia tem uma ótima estrutura para ensaiar, tem uns equipamentos bem legais. No estúdio UK foi aqui que eu fiz o teste para entrar na Chains, tudo. Conheci o pessoal, eu tava há muito tempo já conversando com todo mundo e tal. E eu consegui entrar na banda Chains, graças a Deus, e junto aqui no estúdio UK a gente continuou junto desde então. A gente ensaiava num estúdio muito grande e com muita sala, umas 15 salas mais ou menos. E aí a gente começou a procurar estúdio menor, com pouca sala, que você tivesse um pouco mais de atenção do pessoal e que você não perde muito tempo, né? Até porque é muito corrido, você tem 2 horas de ensaio, você perde um tempo, você já perde meia hora, já faz muita diferença. A diferença é justamente essa, você tem um problema, você chama, o cara vem na hora, o cara arruma na hora, né? E aí a gente estava começando a ensaiar aqui justamente por isso. São 2 salas, tem pouca gente, não tem um monte de banda saindo, entrando junto, aquela confusão para pagar, etc. Ao mesmo tempo você tem qualidade nas 2 salas. Hey, long gone turn the other way. Don't say there's nothing more to say. Come on, here we are. Just settle down. But enough, don't make a sound. Shame, go away. Come again, Bom, quando a gente começou a escrever as nossas primeiras músicas e quando a gente começou a procurar covers e tipos de músicas e linhas musicais que a gente curtia, tem um país que com certeza era uma referência, que é a Inglaterra. A banda aí, a gente tá juntos há alguns anos e agora que a parada tá ficando um pouco mais séria, a gente tem um projeto aí de Lei Proac rolando e tá começando a ficar um negócio mais profissional. E a porta desse estúdio já nos chamou de cara, porque afinal esse estúdio UK, eu acho que ele apela muito pro cara que toca esse tipo de música, o rock um pouco mais clássico, meio renovado, enfim, o tipo de equipamento que a gente encontra aqui é equipamento totalmente apropriado para rock and roll e é isso que a gente veio fazer aqui. A gente já ensaiava em vários estúdios, tipo Produção, em Pata Negra, e quando aceitamos o batera novo, ele falava que conhecia desse estúdio. Viemos experimentar, era incrível, o som muito melhor, não dava falha nos equipamentos como normalmente dá. E o Fred, nosso cantor aí, ele sempre reclamava dos retornos e dessas coisas e aqui normalmente não tem esse problema. E o Ulisses é super parceiro. A gente já tocou em vários estúdios e é legal mencionar que o Ulisses aí é parceria, tem poucos estúdios na cidade com donos que estão aí participando o dia inteiro, gente fina, fazem qualquer negócio. Cara, eu acho que uma das primeiras grandes preocupações de uma banda é como e onde ensaiar. E o que a gente procura? Num estúdio, a gente procura que seja barato, que o músico tudo duro, claro. Ela precisa ser flexível com você e tem que ter uma capacidade boa, tem que ter instrumentos, amplificadores, uma boa estrutura. O UK, pelo menos pra gente, sempre teve essas características, os caras sempre foram extremamente flexíveis, o Ulisses sempre ajudou, às vezes troca de horário, às vezes teve que cancelar de última hora, dá algum problema, sempre foram muito legais com a gente, deu sempre uma base pra gente que ajudou muito a banda nesses 2 últimos anos que a gente sempre ensaiou lá e acaba sendo como uma casa pra gente, a gente acaba passando muito tempo lá, ensaiando, discutindo coisa de show, lá você acaba tendo contato também com outros músicos, com o próprio mercado, quem faz show, quem organiza evento, então acaba sendo realmente um lugar muito importante para as bandas estarem. Eu acho que todo mundo sabe que o mercado hoje aqui para músicos no Brasil é extremamente fraco, você não tem apoio, você não tem estrutura para show, para nada.
E acho que um primeiro passo é realmente existirem estúdios bons que consigam comportar esses músicos, às vezes até orientar, ter esse contato com outras pessoas, para que possa crescer esse mercado, que essas pessoas consigam se unir, se conhecerem, para ver se conseguem mudar um pouco esse cenário no país. Sitting in the corner by herself.